Olá e boas-vindas a esta análise visual, um conteúdo trazido a todos pela Ford College. Bom, vamos direto ao ponto. Hoje o nosso foco absoluto é a preparação e a integração final. Para começar, pensemos na aviação comercial por um instante. Antes de um avião de passageiros colossal decolar, a tripulação simplesmente não entra na cabine, liga os motores e torce para dar tudo certo. Longe disso, existe uma rotina rigorosa de pré-flight, uma lista de verificação meticulosa passo a passo. E é exatamente essa mentalidade de engenharia de aviação que nós vamos aplicar hoje para a preparação de um projeto Capstone de Web3. Nosso plano de voo para a explicação de hoje é bem direto. É preciso passar por 6 escalas fundamentais. 1. Analisar o desafio inicial. 2. Entender o modelo de pre-flight. 3. Categorizar nossos artefatos. 4. Definir o fluxo de trabalho. 5. Ver essas evidências na prática. E, por fim, a etapa 6, receber a autorização para a decolagem. Vamos manter um ritmo excelente aqui. Agora, o que é realmente fascinante nesse slide é a simplicidade da resposta. Por que aviões quase nunca caem? Listas de verificação rigorosas. Pense nisso e contraste com a realidade frenética do desenvolvimento de software. Quem nunca teve uma pasta local cheia de arquivos com nomes do tipo projeto underline final underline V5 underline agora vai mesmo final? Pois é, no universo dos contratos inteligentes e da infraestrutura Web3, essa desorganização simplesmente não sobrevive a uma revisão técnica séria. A gente precisa trocar o caos do desenvolvimento por uma organização impecável, uma que salva não apenas vidas na aviação, mas salva o nosso projeto. E isso nos leva à seção 1, Per-Flight, o desafio Capstone. A verdade é que o código base do ERC3643 já existe no Solana. Nós construímos isso. Mas neste momento, esse código é como um protótipo brilhante e potente, só que com as peças todas espalhadas pelo chão do hangar. Para dar um pouco de contexto geográfico de onde estamos na nossa trilha de transição da EVM para SVM, a lição anterior cobriu a implementação dos comportamentos do token de segurança ERC3643 diretamente na Solana. O passo seguinte, logo à frente, será o planejamento oficial do Capstone, o que significa que o nosso momento atual é a lista de verificação de integração. É a consolidação, é a ponte essencial onde juntamos todas aquelas peças espalhadas antes do voo final. Pense bem, submeter um código cru e não documentado para avaliação é literalmente como tentar pilotar aquele avião desmontado. Quem analisa o projeto não pode e não deve tentar adivinhar como o ambiente local foi configurado. É estritamente necessário apresentar evidências claras, estruturadas e revisitáveis. O que foi construído e, mais importante, como alguém pode testar isso de forma totalmente reprodutível. Seguindo para a seção 2, o modelo de ProFlight. É aqui que entra a nossa estrutura central de engenharia. Vamos mergulhar no modelo mental que vai guiar todas as tarefas daqui para frente. Traduzindo esse conceito da aviação para o ecossistema da Web3, um pre-flight checklist não é só um monte de caixas para marcar. É uma rotina que identifica proativamente se todos os sistemas críticos funcionam como esperado. Mas o pulo do gato é este. Ele também serve para registrar desvios. Por exemplo, se uma conta derivada, um PDA, está falhando ao rodar no DevNet, isso é um desvio, e ele precisa ser registrado de forma técnica e fria antes de qualquer submissão. E isso nos traz a esta citação cirúrgica direto dos nossos materiais de referência. O Capstone exige não apenas um protótipo funcional, mas um conjunto claro e auditável de artefatos e testes. Resumindo, código que só compila na máquina de quem desenvolveu não é produto, é rascunho. A clareza e a facilidade de auditoria são os verdadeiros entregáveis do projeto. Com esse mindset estabelecido, entramos na seção 3, triagem de artefatos. A próxima etapa lógica é recolher toda aquela documentação, scripts, logs de terminal e começar um processo de separação rigorosa. Este gráfico ilustra de maneira brilhante como devemos categorizar os nossos dados. São 3 fatias vitais. A evidência essencial é inegociável. Se faltar, o projeto não passa. Ponto. Os suportes de reprodutibilidade são coisas como as chaves de teste ou os comandos exatos no README. Já o polimento desejável engloba testes extras ou diagramas super elaborados. Quem revisa o código pode até relevar a falta de polimento, desde que essa ausência esteja documentada, mas jamais perdoará a falta de evidência essencial. Focando no que realmente importa, a evidência essencial inclui itens críticos como a tabela que mapeia perfeitamente os recursos do ERC3643 para as contas da Solana, o script robusto de deploy,
os logs de transação que provam que o mint ocorreu e a prova irrefutável de correção dos metadados on-chain. Sem esse pacote, fica impossível provar que a integração para Solana saiu do papel. Avançando para a seção 4, o fluxo de trabalho. A teoria está clara, mas como transformar o caos técnico em uma lista metódica, quase como um diagrama de patente de engenharia? Através desta metodologia pragmática de 4 passos. Número 1. Catalogar de forma abrangente tudo o que foi construído. Número 2. Verificar rapidamente se os scripts ainda rodam e fazem o que prometem. Número 3. Registrar sem dó qualquer falha encontrada num diário de bordo estruturado. E número 4. Priorizar as correções. É um processo previsível que basicamente zera a ansiedade de entrega. E no quesito priorização, a gente volta à escala da aviação, porque nem toda luz piscando é emergência máxima. Crítico significa que a checagem está totalmente bloqueada, como um script de deploy quebrando na linha 1. Maior é quando a automação falha, mas ainda dá para testar manualmente. Menor são detalhes cosméticos. Mapear as falhas usando esses níveis é o que otimiza o tempo de resolução. Seção 5. Evidências na prática. Tudo isso soa excelente conceitualmente, mas como esses registros parecem no mundo real, no dia a dia da engenharia? Aqui está um formato exemplar de uma tabela de integração. Analisando as colunas, temos o item por que importa, o artefato, o tipo de evidência e o status. É exatamente aqui que aquele script de deploy cru evolui para uma afirmação técnica documentada. O log de transação com assinatura na rede entra diretamente na coluna de evidência. É preto no branco. E em paralelo a isso, temos o registro de lacunas, conhecido como gap log. É impressionante como essa tabela converte pânico em produtividade. Se uma transferência trava por erro de permissão, isso não é motivo de desespero. É uma linha na tabela. A falha é ligada a um teste, ganha um nível de criticidade e uma ação de remediação clara. Uma preocupação nebulosa vira uma simples tarefa com prazo e responsável. E para coroar esse processo, a regra de ouro: escrever critérios de aceitação claríssimos. A ideia é transformar julgamentos subjetivos como "será que isso está bom?" em validações binárias de passa ou falha. O script retornou sucesso no terminal? Sim ou não? Isso facilita absurdamente o trabalho de quem vai avaliar o projeto final. E assim chegamos à reta final. Seção 6, decolagem autorizada. É o momento de compilar essa preparação minuciosa no nosso estado final de prontidão. Para sintetizar, é preciso manter 3 princípios cravados na mente. Sempre separar o essencial do mero polimento estético. Sempre vincular cada lacuna encontrada a um teste específico. E sempre formular critérios de aceitação estritamente binários. Uma preparação ancorada nesses 3 pilares é virtualmente a prova de falhas. Existe um último passo tático antes da entrega oficial. Uma simulação de revisão real. Consiste em entregar a lista completa e os logs para colegas revisarem. Se alguém de fora consegue bater o olho, seguir os passos, reproduzir os resultados e entender as falhas sem fazer nenhuma pergunta extra, a missão foi um sucesso absoluto. A clareza foi validada. E para encerrarmos esta análise visual, fica a grande questão final. O projeto está realmente pronto para revisão? Com uma lista de integração tratada com rigor de engenharia e um registro de lacunas totalmente transparente, a resposta só pode ser um sim confiante. Muito obrigado por acompanhar mais esta explicação estruturada da Ford College. Para mergulhar ainda mais fundo e dominar essas tecnologias do ecossistema Web3, não deixe de acessar ford.college para conferir mais conteúdos. Um excelente trabalho a todos e até a próxima!